Boa noite, boa noite. Boa noite. Salve. Bom, vamos lá. Hoje completam-se 132 anos da publicação da Rerum Novarum, né? Então, hoje é o 132º ano da publicação, né, que foi feita em 15 de maio de 1891 pelo Papa Leão XIII. A encíclica que é a carta magna da doutrina social da Igreja e considerada como o início da sistematização da doutrina social da Igreja, né? Então a data é muito importante, porque também este ano completam-se 120 anos da morte do Papa Leão XIII. Eu pensei muito em como fazer isso, né? Como fazer essa live, como apresentar a encíclica Rerum Novarum. Muitos falam dela, mas poucos entram a fundo nela. Então, inicialmente eu ia fazer um vídeo, uma live por cada encíclica. Então, uma live para Rerum Novarum, uma live para 40º ano, uma live para 80º Adveniens, 100º anos. Mas aí, uma live seria como os vídeos que a gente encontra no YouTube, né? Nada de novo e aquela abordagem superficial. Não era essa a nossa intenção. Portanto, eu pensei em comentar a encíclica. Para isso, eu não vou falar muito da vida de Leão XIII, porque o foco mesmo é a encíclica. São Tomás dizia, né, que para ganhar a benevolência do leitor, ou do ouvinte aqui no nosso caso, há 3 coisas que a gente deve buscar, né? A gente deve buscar a benevolência do leitor ou do ouvinte, a docilidade e a atenção, e fisgar a atenção. A gente consegue ganhar a benevolência mostrando a utilidade do que vai ser tratado, a docilidade adiantando a ordem da exposição e a atenção mostrando a dificuldade do que será tratado. Pois bem, a utilidade, muitos sabem já, né? Mas a doutrina social da Igreja, uma parte da teologia moral, então nos ajuda a entender as questões sociais à luz da lei natural e da revelação. Então, nos impede de cair nas ideologias que pululam no nosso mundo atual. Então, ela não é um meio termo, não é uma terceira via, né? Ela está acima de todas as vias, julgando essas vias. Então, a gente não fala que quem defende a DC não é de esquerda nem de direita porque é isentão. Não é nenhum dos dois lados, justamente porque tem uma posição. Então, qual que era o contexto de 1891? Ali, vale lembrar que o Papa Leão XIII toma posse, então, em 1878. Em 1871, já tinha acontecido a Comuna de Paris, aquele levante popular, né? Travou? Vocês me ouviram? Travou ou deu certo? Travou ou deu certo? Então,
com a Comuna. Havia então a Comuna de Paris, né, que houve ali aquele levante popular com ideias comunistas, e haviam muitas ideologias, né, que estavam pululando ali, né? Marxismo, niilismo, positivismo, idealismo. Então, a gente sabe que a encíclica Rerum Novarum foi uma resposta às más condições da Revolução Industrial, mas tem tudo isso ainda acontecendo ali na Europa. E não só essas coisas negativas, né? Mas a parte social católica estava fermentando há pelo menos 80 anos ali. Por exemplo, né? Em 1822, na França, o padre Lovenbruch funda a Associação de São José para unir patrões e operários, para discutir, né, as novas questões que estavam surgindo de relacionamento entre eles. Em 1833, na França ainda, Frederico Ozanam, que foi beatificado pelo Papa João Paulo II, funda as Conferências de São Vicente de Paulo para assistência social, em muito auxiliado pela irmã Rosália Rendu. Em 1836, na França, Michel Le Prévost, eu acho que é assim que se fala, organiza patronatos e verdadeiras escolas profissionais para jovens, visando a formação dos futuros operários. Em 1841, na França, o deputado Charles de Montalembert apresenta no parlamento francês um projeto de lei para limitar o horário de trabalho para mulheres e menores de idade. Entre 1841 e 1845, na Itália, São João Bosco, né, o nosso querido Dom Bosco, instala as primeiras escolas profissionais salesianas. Em 1846, na Alemanha, Adolf Kolbing organiza a primeira associação de aprendizes. Em 1848, foi realizado o primeiro Katholikentag, na Alemanha, né? Uma espécie de Assembleia dos Católicos, em que foi fundada a Associação Católica da Alemanha. Na década de 1840, ainda temos os escritos do conhecido Dom Wilhelm Emanuel von Ketteler, bispo de Mainz, considerado por Bento XVI na encíclica Deus Caritas Est, como pioneiro da doutrina social da Igreja, que desenvolveu algumas que tratou, né, de alguns temas sociais, sempre à luz de Santo Tomás também. E vai embora, né? Depois, só pra gente pular um pouco, em 1889, o cardeal Henry Edward Manning, arcebispo de Westminster, ele serve de mediador na greve dos estivadores do Porto de Londres. Então, ali estava Alemanha, Itália, França, essas questões sociais estavam sendo fomentadas. E os católicos estavam tentando encontrar algumas soluções. Então, a Rerum Novarum, ela não brota como um cogumelo na chuva, né? Após a chuva. Ela teve todo um contexto, que a gente sempre fala, sempre ouve, né? Que é sempre o contexto da Revolução Industrial. Sim, que é isso mesmo, mas há muito mais, né? Que não só o que estava acontecendo nesse meio industrial, mas também quanto às ideologias, né? E também quanto às respostas e as soluções que os católicos estavam tentando encontrar, com vários nomes, né? Como Frederico Ozanam, Adolf Kolbing, Dom von Ketteler, né? Então, estava sendo fomentado isso muito antes já. E na Alemanha ainda, os movimentos operários começam a se agigantar após o chamado, né, Katholikentag de 1869. Lembra, o primeiro foi em 1848. Mas em 1869, esse Katholikentag acontece em Düsseldorf. E sobre isso, Karl Marx, ele escreve uma carta para Engels, né, para seu amigo Friedrich Engels, em 25 de setembro de 1869. E aí ele diz: durante esta viagem pela Bélgica, comparada em Aachen e prosseguindo pelo Reno,
Me convenci de que precisamos lançar-nos energicamente contra os padres, especialmente nas regiões católicas. Esses cachorros, olha a audácia, né? Como, por exemplo, o bispo de Mainz, Kettler, os padres do Congresso de Düsseldorf, do Katholikenthal, se metem sempre nas questões operárias. Então ali estava o Karl Marx desesperado, né? Com as coisas que os padres estavam fazendo. A gente vai ver um pouco mais por quê, né? O que difere, né? O Papa Leão XIII vai falar um pouco sobre as mazelas, né? Sobre o mal do socialismo. Mas aqui só para a gente entender um pouquinho. Os católicos lutavam, né, no século XIX, então, por um salário justo, melhores condições. Né? Karl Marx, os socialistas, são contra o sistema de assalariado, né? Eles são contra o sistema de salários. Então, os padres que estavam ganhando influência estavam causando verdadeiro ódio em Karl Marx, né? Então, para tratar da encíclica, vamos começar a ler. Vai ser um pouco cansativo, mas se conseguirem se esforçar um pouquinho para ficar, creio que será muito proveitoso, né? O Papa começa já fazendo uma condenação do progressismo, né? E ele começa assim: a sede de inovações que há muito tempo se apoderou das sociedades e as tem numa agitação febril, devia, tarde ou cedo, passar das regiões da política para a esfera vizinha da economia social. Efetivamente, os progressos incessantes da indústria, os novos caminhos em que entraram as artes, a alteração das relações entre os operários e os patrões, a fluência da riqueza nas mãos de um pequeno número ao lado da indigência da multidão, a opinião, enfim, mais avantajada que os operários formam de si mesmos e a sua união mais compacta. Tudo isso sem falar da corrupção dos costumes. Deu, em resultado final, um temível conflito. Então ele faz uma análise social, né, da época e ele aponta os defeitos, né, da época dele, os lados negativos, que vem dessa sede de inovações. E também, né, que ele cita aqui, desse progresso incessante da indústria, que muitas vezes é totalmente amoral ou mesmo imoral, pois visa o lucro, né, acima de tudo, o próprio ganho, e não suprir verdadeira e adequadamente as necessidades humanas. Pois esta é a finalidade, né, dos bens materiais, a satisfação das necessidades do homem, próprias ou alheias, né? Isto é, né, o bem humano enquanto tal. Ou seja, né, o bem humano enquanto tal deve fundar a sua retidão nas virtudes que ordenam a esse bem. Seja a temperança no que diz respeito ao bem próprio, seja a justiça e a caridade no que se refere ao bem dos demais. Esse trecho aqui, ele é tirado do El Cáncer de la Economía, Lausura, de Juan Antonio Guido Anton Sich. Então eu não tenho ele em mãos agora aqui, mas uma das coisas que eu fiquei de fazer nessa live é indicar alguns livros, porque eu fiz uma caixinha lá de pergunta e muitos queriam algumas indicações, né, de livros sobre a doutrina social da igreja. E eu falei que era melhor que essas indicações fossem feitas dentro de um contexto. Então aqui já é a primeira indicação, né? O livro El Cáncer de la Economía, Lausura, de Juan Antonio Guido Anton Sich. É um livro que ele está em espanhol só, e não é muito fácil de achar, né? Mas vale muito a pena. É bem curto e bem rico. Então, essa sede de inovações, ela faz eco, né, a condenação que Pio IX fez nos sílabos, né, na sua proposição 80. Então, na proposição 80, que é a última, ele condena, então, que o Romano Pontífice, ou seja, e esta proposição que é condenada é: o Romano Pontífice pode e deve reconciliar-se e tornar-se amigo do progresso, do liberalismo e da civilização moderna. Ou seja, isto é uma proposição condenada. Ou seja, o Papa não pode, não deve reconciliar-se e tornar-se amigo do liberalismo e da civilização moderna. Então,
Se o Santo Padre, né, o Papa Leão XIII, diz que essas coisas tiveram como resultado um conflito temível, o que ele diria, né, se ele tivesse visto as 2 guerras mundiais e o avanço do socialismo em vários países, com a chacina que foi, né? E se a gente for citar uma encíclica de outro Papa, que agora é o Papa Pio XI, a gente consegue responder a pergunta: de onde vem, né, esses males? Que o Papa Leão XIII ali também elenca, né? O Papa Pio XI, na sua encíclica Quas Primas, ele fala então que esta aluvião de males sobre o universo provém de terem a maior parte dos homens removido, assim da vida particular como da vida pública, Jesus Cristo e a sua lei sacrossanta. A outra que baldado era esperar paz duradoura entre os povos, enquanto os indivíduos e as nações recusassem reconhecer e proclamar a soberania de nosso Salvador. E por isso, depois de afirmarmos que se deve buscar a paz de Cristo no reino de Cristo, manifestamos que era intenção nossa trabalhar para este fim, na medida de nossas forças. No reino de Cristo dizíamos, porque para restabelecer e confirmar a paz, outro meio mais eficiente não nos deparávamos do que reconhecer a soberania de nosso Senhor. Linda passagem, né? Então, esta aluvião de males vem da sociedade, enquanto indivíduo, enquanto sociedade mesmo, terem tirado Deus do seu meio. E ele fala aqui, né, tanto da vida particular como da vida pública. Então, os 2 parágrafos iniciais da Rerum Novarum trata disso. Aqui eu estou usando esta versão da Loyola. E eu vi que os números são um pouco diferentes do que está no site do Vaticano. Mas eu vou lendo aqui, dá para entender. Aqui, que é o parágrafo 3. É por isto que, veneráveis irmãos, o que em outras ocasiões temos feito, para bem da Igreja e da salvação comum dos homens, em nossas encíclicas sobre a soberania política, a liberdade humana, a Constituição Cristã dos Estados e outros assuntos análogos, refutando, segundo nos pareceu oportuno, as opiniões errôneas e falazes. O julgamos dever repetir hoje, e pelos mesmos motivos, falando-vos da condição dos operários. Já tocamos esta matéria muitas vezes, quando se nos tem proporcionado ensejo, mas a consciência do nosso cargo apostólico impõe-nos como um dever tratá-la nesta encíclica mais explicitamente e com maior desenvolvimento, a fim de pôr em evidência os princípios de uma solução, conforme a justiça e a equidade. Aqui a gente pode levantar 2 pontos. Salvação comum, o termo salvação comum, o que quer dizer salvação comum? E então, o trecho, a fim de pôr em evidência os princípios de uma solução. O que quer dizer então salvação comum? A gente pode fazer um paralelo com o que quer dizer bem comum. O que é o bem comum, né? De forma simples, é o bem da comunidade. E se a gente for fazer de forma mais longa, né, com base em Santo Tomás, bem comum é o bem correspondente ao conjunto das condições materiais e formais que favorecem a felicidade terrena e a felicidade eterna. Ou seja, o bem terrestre, material, sempre ordenado ao bem eterno, né? Então, bem comum, segundo Santo Tomás, então, né, é o bem correspondente ao conjunto das condições materiais e formais que favorecem a felicidade terrena e a felicidade eterna. Então, assim a Igreja, né, na voz de Leão XIII, com esse termo, salvação comum, ela nos mostra que a civilização tem necessidade da redenção para encontrar, né, todo o seu sentido conforme o plano divino. Ou seja, o mundo tem necessidade de ser purificado. Então, salvação comum é a salvação da comunidade. E o outro trecho deste parágrafo, a fim de pôr em evidência os princípios de uma solução. Aqui é interessante notar que o Papa fala em princípios de uma solução. Ou seja,
A igreja não dá fórmulas prontas, né? Nem para... ela não dá fórmulas prontas para a questão social, que é o que a gente está tratando aqui. Pois a gente não pode ignorar a cultura, o contexto de cada sociedade, né? E as circunstâncias. Então, assim, a aplicação concreta da doutrina social da igreja cabe ao fiel, então, com a consciência retamente ordenada, retamente formada, né? Com base nas virtudes, na lei natural. Seguindo a leitura, né? O problema nem é fácil de resolver, nem isento de perigos. É difícil, efetivamente, precisar com exatidão os direitos e os deveres que devem, ao mesmo tempo, reger a riqueza e o proletariado, o capital e o trabalho. Por outro lado, o problema não é sem perigos, porque não poucas vezes homens turbulentos e astuciosos procuram desvirtuar-lhe o sentido e aproveitam-na para excitar as multidões e fomentar desordens. Aqui a gente pode pensar que ele está falando dos socialistas só, né? Que é o que ele vai tratar mais à frente. Mas a gente pode pensar nos dois lados. Nos socialistas e também nos liberais. Porque ambos se aproveitam, né, de dificuldades reais do homem para, desvirtuando o seu verdadeiro sentido, avançar as suas pautas. Seja para um lado, seja para o outro, né? Os liberais, eles veem que a solução é mais liberdade. Que é o que Pio IX, ele vai falar na sua encíclica Quanta Cura, né? Que é a liberdade e perdição. E que é a liberdade exacerbada e equivocamente entendida, que gera também a Revolução Francesa e a Revolução Sexual, por exemplo, né? E os socialistas, eles se aproveitam, né, de certas más condições de trabalho para gerar ódio entre as classes e inveja pelo bem alheio, não é? Em todo caso, nós estamos persuadidos, e todos concordam nisto, que é necessário, com medidas prontas e eficazes, vir em auxílio dos homens das classes inferiores, atendendo a que eles estão, pela maior parte, numa situação de infortúnio e de miséria imerecida. Então, todos concordam nisto, de que é necessário, com medidas prontas e eficazes, vir em auxílio dos homens das classes inferiores, atendendo a que eles estão, pela maior parte, numa situação de infortúnio e de miséria imerecida. Aqui a gente pode entender esta passagem como o princípio da solidariedade. A DSI tem alguns princípios, dentre eles nós temos a subsidiariedade e a solidariedade, certo? Tem também a destinação universal dos bens, tem outros também. Mas aqui cabe a gente explicar um pouquinho esses dois: subsidiariedade e solidariedade. Aqui então ele trata, aqui não tinha os termos prontos ainda, então ele trata e os termos foram sendo consolidados mais para frente. Por exemplo, o termo justiça social e subsidiariedade vem com Pio XI, né? Então, o que quer dizer? Esse ir em auxílio aos mais pobres é o princípio da solidariedade. O da subsidiariedade é quando a gente vai ver também um pouco mais lá para frente, mas a força está na base, ou seja, na família. O que a família não consegue fazer, ela passa para a organização social acima. Por exemplo, a rua da minha casa está quebrada. Hoje a gente pensa já, não, saiu, o governo faz. Mas se eu consigo fazer, eu tenho o dever de fazer. Se eu não consigo, eu posso juntar, então, os moradores do meu bairro para fazer aquele serviço.
Se eu não consigo fazer entre o meu bairro, aí sim eu subo para a cidade, né, a prefeitura. E assim vai, até chegar à última instância, né, que seria, no nosso caso, lá em Brasília. Então seria uma pirâmide, né, que a base é a família. Hoje não, hoje a gente vê o contrário, né? Que a parte forte está lá em Brasília, centralizada e longe do povo, né? Então, a solidariedade, a subsidiariedade, perdão, é isso que vem de baixo para cima. Se eu não posso fazer algo, eu franquio o direito de fazer esse algo para outra pessoa, outra organização, né? Então é de baixo para cima. A solidariedade é de cima para baixo. Se eu posso fazer algo que o outro não consegue, eu devo fazer isso. Né? Então, é como se a subsidiariedade fosse erguer a mão, né, pedindo algo, solicitando algo, e a solidariedade é a mão de cima que puxa e ajuda esta mão de baixo. Então, a solidariedade é esse dever que nós temos de fazer aquilo que a gente pode para os mais pobres. Na próxima parte, o Papa Leão XIII ele vai condenar então os títulos de crédito, a usura e os monopólios, que é o que a gente mais vê hoje, né? Porque para a DSI é melhor que haja várias lojas, várias empresas menores do que uma empresa gigante. Só que hoje, cada vez mais, a tendência é que as empresas grandes engulam as menores, né? Então, para a DSI é sempre melhor que haja várias empresas pequenas. Que a posse, né, do capital, né, se a gente quer entender assim, esteja distribuído. E que, em vez de um grandão, haja vários pequenos. Seguindo aqui, os socialistas, para curar este mal, diz o Papa, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda propriedade de bens particulares deve ser suprimida, que os bens de um indivíduo qualquer devem ser comuns a todos e que a sua administração deve voltar para os municípios ou para o Estado. Mediante esta transladação das propriedades e esta igual repartição das riquezas e das comodidades que elas proporcionam entre os cidadãos, lisonjeiam-se de aplicar um remédio eficaz aos males presentes. Ou seja, isso é totalmente contrário, o que os socialistas pregam aqui, é totalmente contrário ao que a DSI prega. E aí ele vai dizer aqui, né? Os socialistas defendem, então, que a administração dos bens, né, ou seja, que os bens de um indivíduo qualquer devem ser comuns a todos, né, e que a sua administração deve voltar para os municípios ou para o Estado. Lembra lá que eu disse da subsidiariedade? A força está embaixo, está nas famílias. Então, nada disso de a administração deve ser para o Estado. O Estado deve fazer o que as famílias não conseguem e as organizações intermediárias também não. Isso é o que a DSI prega. Isso é mais de acordo com a lei natural, né? E é por causa disso também que Pio XI, na sua encíclica Divini Redemptoris, que ele condena o socialismo, então, como intrinsecamente mal. Não é um mal acidental que pode ser melhorado e a gente conseguir fazer um socialismo cristão. Não. Ele condena o socialismo como intrinsecamente mal. Porque esse ódio que o Papa cita, esse ódio invejoso, está no cerne da questão. Está no cerne, no centro da sua doutrina. O ódio entre as classes, o ódio contra os proprietários do capital, né, dos meios de produção, o ódio contra o sistema de salários, que é o que eu já disse,
e, portanto, também o ódio contra todos aqueles que atrapalham o avanço das suas pautas, que é o que a gente vê, né, nas experiências socialistas que alguns países tiveram. Morte sempre generalizada, né? Tanto entre eles mesmo. Porque Stalin mandou matar Trotsky, né? E aí o Papa diz ainda, o Papa Pio XI, né, na sua encíclica Divini Redemptoris: mas, para facilmente compreender como é que os comunistas puderam conseguir que tantos operários tenham abraçado, sem o menor exame, seus sofismas, será conveniente recordar que os mesmos operários, em virtude dos princípios do liberalismo econômico, tinham sido lamentavelmente reduzidos ao abandono da religião e da moral cristã. Muitas vezes o trabalho por turnos impediu até que eles observassem os mais graves deveres religiosos dos dias festivos. Não houve cuidado de construir igrejas nas proximidades das fábricas, nem de facilitar a missão do sacerdote. Antes, pelo contrário, em vez de se lhes pôr embargo, cada dia mais e mais se foram favorecendo as manobras do chamado laicismo. Aí estão agora os frutos amargosíssimos dos erros que os nossos predecessores e nós mesmos mais de uma vez assinalamos. E assim, por que nos havemos de admirar ao ver que tantos povos largamente descristianizados vão sendo já pavorosamente inundados e quase submersos pela vaga comunista? Então, ele vai dizer antes, né, que aqui na encíclica Divini Redemptoris de Pio XI, que o liberalismo traçou os caminhos para o socialismo. A gente pode entender isso como duas cabeças, né, do mesmo dragão, da mesma hidra. Então, essa hidra, né, seria o pensamento revolucionário, que gera então esses dois filhos e outros, né, mas esses dois filhos, o liberalismo e o socialismo. Então, ele diz aqui que o liberalismo, né, que deu vazão então à revolução industrial, muitas vezes não se preocupou com a alma dos seus funcionários, né? Porque não construiu igrejas próximas às fábricas e às vezes nisso de não ter folga, às vezes nas semanas, impediam que os funcionários cumprissem até mesmo os deveres religiosos. Então nisso o socialismo viu a brecha e encantou então os funcionários, né? Gerando esse ódio contra os patrões, né? E aí o Papa, ele fala aqui que os bens de um indivíduo, né, devem ser comuns a todos. Aí um socialista ele pode dizer que não, que são só os meios de produção, que eles não consideram a casa em que você mora como capital. É isso que a gente ouve em alguns casos. Então, mas não é isso que a gente vê, né, nas experiências socialistas que existiram. Por exemplo, né, na União Soviética, eles socializavam as casas e o Estado colocava outras pessoas para morar na sua casa. Então, não é só esse capital, né, como meio de produção, mas todos os bens, né? Seguindo a leitura, uma semelhante teoria, longe de ser capaz de pôr termo ao conflito, prejudicaria o operário se fosse posta em prática. Outrosim, é sumamente injusta por violar os direitos legítimos dos proprietários, viciar as funções do Estado e tender para a subversão completa do edifício social. Isso é muito sério, né? E essas acusações. Então, o que o Papa diz aqui? Que na intenção, nesse canto, nessa promessa de ajudar os operários, na verdade, o que eles pregam prejudica os operários.
E, lógico também, né, viola os direitos dos proprietários. E aqui a gente pode parar um pouquinho e pensar, né? Vicia as funções do Estado. Vicia as funções do Estado e tende para a subversão completa do edifício social. Então, vicia as funções do Estado. A gente pode até dizer, né, que não só vicia, mas ele perverte as funções do Estado. Porque dá atribuições a ele que não devem ser dadas. Que não lhes são próprias, né? E... porque o Estado, ele deve sempre proteger os direitos do cidadão, proteger o direito natural. E nunca engolir as famílias, e nunca engolir o direito, então, das famílias. Deve sempre proteger os direitos dela. O que a gente chama, né, de direito natural. Porque qual que é o fim, então, do Estado, né? O padre Álvaro Calderón, e aqui já vai a segunda indicação de livro, o El Reino de Dios, do padre Álvaro Calderón. Aqui ele fala assim, então qual que é o fim do Estado? Segundo os marxistas, né, é ser um aparelho de repressão. Por isso que ele deve ser tomado para ser usado contra os burgueses, né? Mas, segundo a DSI, aqui o padre Álvaro Calderón usa os termos seguindo a Santo Tomás, né? Finis cuius, finis quo. Então a gente vai... E ele diz aqui, né, que tudo tem um fim intrínseco e extrínseco. Qual seria o fim intrínseco do Estado? Né? Assim, ele usa até um exemplo bom aqui do barco, né, que vem de Santo Tomás também. Qual que é o fim intrínseco do barco? A sua conservação. E o extrínseco, chegar ao seu destino. Porque se fosse só o fim intrínseco, ele não ia sair do porto. Né? Mas ele tem um fim extrínseco. Então, nesse mesmo aspecto, usando os mesmos termos, qual que é o fim intrínseco do Estado? O fim intrínseco do Estado é o bem comum imanente. Né? O bem comum. Qual que é o fim extrínseco do Estado? O fim extrínseco, o bem comum transcendente. Né? Então, o fim que a gente chama então, né, de finis quo, ou intrínseco, ele é o bem comum. A gente pode entender aqui como a saúde dos seus cidadãos, o bem-estar, né, a cultura, fomentar as virtudes, tudo isso entra nesse bem comum dos seus cidadãos. E o fim e o finis cuius, né, o fim simplister, o fim último, é Deus. O fim do Estado é Deus também. Então, o fim de todas as coisas é Deus. Quem não tem o... Então só pra gente voltar então, né? Se a gente for pôr nesses termos, que é os termos que o padre Álvaro Calderón usa, o fim intrínseco do Estado, ou finis quo, é a saúde dos seus cidadãos, o bem-estar, as virtudes, né? E também quanto ao agir, o exercício do culto público. Isso é muito importante também. E o fim último, simplister, é Deus. O fim de todas as coisas é Deus, né? O único que não tem esse fim extrínseco é Deus mesmo, né? Porque já é Deus, né? Então,
E o Papa Leão XIII, ele vai dizer mais à frente ainda, né, que o governo do Estado, que é posterior ao homem, né, deve fazer apenas aquelas coisas, lembra do que eu disse? Deve apenas fazer aquelas coisas que a família e as sociedades intermediárias, né, não conseguiram fazer. Ou seja, esse é o princípio da subsidiariedade. E não um Estado controlador como o socialismo, né, prega. Que é isso que ele está condenando aqui. E aí ele diz, né, ainda aqui, a subversão completa do edifício social. Então, como que o socialismo, né, os socialistas, tendem para a subversão completa do edifício social? Justamente por essa mentalidade revolucionária. Né? Eles não querem melhorar o que está aí. Eles querem acabar com tudo, né? Impor uma nova coisa. Há uma quebra, e uma quebra total, né? Não há continuidade. Então esse aspecto revolucionário que bota em risco a ordem social, né? Que tende então para a subversão completa do edifício social. Como eu disse antes também, Marx entende o Estado como um aparato de violência específica, né, de classes. Isso explica muito, né, das experiências que houveram, né, e a necessidade deles de tomar o Estado. Porque alguns sabem, né, que há duas etapas nesse pensamento, né, socialista, marxista. Há a etapa socialista, desse Estado forte, e depois haveria a etapa comunista, onde não haveria necessidade do Estado, pois todos estariam educados já e dariam conforme a sua possibilidade, né, e pegariam conforme a sua necessidade. É um sonho, né? Um sonho, né, absurdo, porque desconsidera o mal que há do homem. Então, o Estado, ele não é uma mãe nutriz. Isso é muito importante. O Estado não é uma mãe nutriz. Tudo que ele tem, não é, saiu das mãos e dos bolsos dos próprios cidadãos. Então, quando fala, o Estado vai gerar emprego, não é? E vai pagar eles com quem? Com o dinheiro dos outros cidadãos. Então, seguindo a leitura, dúvidas? Alguma coisa? Comentários? Vinícius, muito obrigado, Vinícius. Então, seguindo a leitura, de fato, como é fácil compreender a razão intrínseca do trabalho empreendido por quem exerce uma arte lucrativa, o fim imediato visado pelo trabalhador é conquistar um bem que possuirá como próprio e como pertencendo-lhe, porque se põe à disposição de outrem suas forças e sua indústria. Não é, evidentemente, por outro motivo, senão para conseguir com que possa prover a sua sustentação e as necessidades da vida, à espera do seu trabalho, não só o direito ao salário, mas ainda um direito estrito e rigoroso para usar dele como entender. Portanto, se, reduzindo as suas despesas, chegou a fazer algumas economias, e se, para assegurar sua conservação, as emprega, por exemplo, num campo, torna-se evidente que esse campo não é outra coisa senão o salário transformado.
Isso é muito bacana a gente frisar, né? O terreno assim adquirido será propriedade do artista com o mesmo título que a remuneração do seu trabalho. Ou seja, isso que os socialistas falam de tomar o capital é tomar o salário. Porque se alguém juntou o dinheiro para montar uma empresa, e essa empresa, os maquinários, tudo que ela tem, é o que? Senão o salário dessa mesma pessoa, transformado em capital, né, desta empresa. Então, quando os socialistas lutam pela tomada deste capital, eles lutam pela tomada do salário também, né? Isso é sem lógica. O Vinícius comenta: o que os socialistas pretendem é que o homem é mais naturalmente pertencente à sociedade política que a familiar. Exatamente. Né? Colocar nas mãos do Estado e tirar da mão da família. Essa inversão, que é contra a DSI. Na DSI é uma pirâmide, a base é a família. Né? Então, tanto mais forte será a organização, quanto mais próxima a família ela estiver. Então, seguindo, né, esse princípio da subsidiariedade, deveria ser, no nosso caso, Brasília a parte mais fraca. Né? Então, por quê? Porque o poder deve estar onde ele é aplicado. Então, como que o poder hoje está centralizado em Brasília, longe do povo? Como que um deputado ele vai lá pedir, então, verba para a sua cidade, para alguém que nem conhece a cidade? Então, quem conhece os males daquela cidade deve ser os seus cidadãos e o prefeito, que é onde então o dinheiro deve estar, porque é onde o dinheiro e o poder deve estar, né? Isso é DSI. E hoje também, né, é Dia Mundial da Família, né, também. Então, isso que o Vinícius disse é muito importante também, né? Sempre a gente buscar meios, o Papa falou isso hoje também, né? Buscar meios para reforçar a família. Porque hoje, cada vez mais, a gente vê pais divorciados com uma criação totalmente vazia, né? Então é o seguinte. E sobre isso também, sobre a família, o Papa vai falar também mais à frente. Mas quem não vê que é precisamente nisso que consiste o direito de propriedade mobiliária e imobiliária. Assim, esta conversão da propriedade particular em propriedade coletiva, tão preconizada pelo socialismo, não teria outro efeito senão tornar a situação dos operários mais precária, retirando-lhes a livre disposição do seu salário e roubando-lhes, por isto mesmo, toda a esperança e toda a possibilidade de engrandecerem o seu patrimônio e melhorarem a sua situação. Então, e é o que a gente fala, né? No socialismo todos são iguais, todos miseravelmente pobres, né? Com exceção daqueles que comandam, né? Então, isso aqui, depois e aí Papa ele vai falar ainda que sobre o justo salário, né? Então ele vai falar um pouco mais disso, do justo salário que deve dar para a família e sempre sobrar para que ele possa guardar, pensando no futuro, pois a vida é incerta, né? Então é sempre bom que ele guarde um pecúlio, tanto para usar nessas situações emergenciais, quanto para depois poder deixar para seus filhos como herança. Né? O homem trabalha para isso. Senão, qual que é o sentido do trabalho? Não é? Então,
aqui no número 10, a gente vai usar um pouco de São Tomás de Aquino, porque ele fala, mas, e isto parece ainda mais grave, o remédio proposto está em oposição flagrante com a justiça, ou seja, né, a emenda saiu pior do que o soneto, né? O remédio é pior do que a doença. Porque a propriedade particular e pessoal é para o homem de direito natural. A gente vai entender isso do direito natural com relação à propriedade. O que Santo Tomás diz na Suma Teológica, secunde, questão 66, né? Ele vai dizer que há duas, que quanto, né, a propriedade privada, a dupla atribuição, a posse e o uso, né? E ele vai dizer das duas atribuições. Uma é o poder de gerir e de dispor. Quanto a isso, é lícito que o homem possua bens como próprios. É até mesmo necessário a vida humana, por 3 razões. Cada um é mais solícito na gestão do que lhe pertence como próprio, do que no cuidado do que é comum a todos ou a muitos. Isso que a gente vê hoje, né? Como que as coisas públicas são todas mal cuidadas, pichadas, como que o povo joga tanto lixo na rua, porque ele entende a coisa pública como se não fosse dele. Não é? Então, Santo Tomás diz que é necessário a vida humana ter essa posse. Por quê? Porque o homem cuida melhor daquilo que é dele, do que aquilo que é comum a todos, né? Segunda razão, as coisas humanas são tratadas com mais ordem quando o cuidado de cada coisa é confiado a uma pessoa determinada, ao passo que reina a confusão quando todos se ocupam indistintamente de tudo, né? Então cada um ocupa a sua coisa e é responsável por aquela coisa, não é tudo de todos, senão seria uma bagunça, né? Uma desordem total. E a terceira razão, a paz entre os homens é mais bem garantida se cada um está contente com o que é seu. Daí vermos surgirem frequentes litígios entre os que têm posses comuns em divisas. Né? Então, se cada um está contente com o que tem, há mais probabilidade da paz reinar, né? Então, e aí ele respondendo, né? A primeira objeção. Aí ele diz: deve-se dizer que a comunidade de bens se atribui ao direito natural. Ou seja, né, que a gente vai ver, que a gente viu, né, que a DSI tem alguns princípios. Um dele é a destinação universal dos bens. E é isso que ele quer dizer aqui. O quê? Portanto, deve-se dizer que a comunidade de bens se atribui ao direito natural. Destinação universal de bens. Então, isso é de direito natural. Aí ele vai pontuar. Não que este prescreva que tudo seja possuído em comum e nada seja tido como próprio, mas sim que a divisão das posses não vem do direito natural. Ou seja, a divisão das posses não é de direito natural, mas a destinação universal dos bens, sim. Que o homem tenha algo como seu, sim. Então, mas sim que a divisão das posses não vem do direito natural, porém de convenção humana, dependendo, portanto, do direito positivo, como foi dito acima. Assim, a propriedade não é contra o direito natural, mas a ele se ajunta por um trabalho da razão humana. Ou seja, ele não é contra o direito natural. Ele até colabora com ele. Ele é conforme o direito natural. Então, ele não é estritamente de direito natural. Lembra, né? Que ele possui algo, sim. Mas a divisão, um ter mais do que o outro, isto não é de direito natural.
E depois ele explica também aqui o porquê. Mas basta que a gente saiba isso. A divisão dessas posses cabe à convenção humana. E um autor que explica bem isso também é o Monsenhor Guéry, na sua obra, deixa eu pegar a obra aqui. Na sua obra, A Doutrina Social da Igreja. E aqui ele explica muito bem isso, né, da dupla atribuição, da posse e do uso. E aí ele diz assim, então já é mais uma indicação, né? O livro do Monsenhor Guéry, A Doutrina Social da Igreja. E ele diz assim: mas a doutrina da Igreja estabelece distinção entre o direito de dispor e administrar os bens e o uso que deles pode ser feito pelo proprietário. Segundo essa doutrina, este deve utilizá-los livremente para um fim honesto, que é aqui um fim comunitário. A sua utilização está submetida a uma regra moral que se impõe à consciência do proprietário. A propriedade não é, como o consigna o Código Civil, o direito de gozar e dispor das coisas da maneira mais absoluta, salvo o limite das leis e regulamentos que impedem de prejudicar o semelhante. Quem possui um bem é verdadeiramente seu dono, mas este dono não é, como queria Turgot, o dono absoluto da coisa. Não tem a faculdade de gozá-la de maneira egoísta, unicamente para satisfazer os seus caprichos pessoais, nem em seu proveito exclusivo. Na utilização que dela fizer, deve levar em conta, debaixo da sua responsabilidade pessoal, o destino universal dos bens, a utilidade comum, o bem comum. A propriedade não é uma função social ao serviço do Estado, pois que assenta sobre um direito pessoal que o próprio Estado deve respeitar e proteger. Ouve aí, MST. Mas ele tem uma função social. Está subordinada ao bem comum. Então a gente vê a destinação universal dos bens e a função social da propriedade. Então, algo que deve ser deixado claro, que a gente deve repetir aqui. A propriedade não é uma função social ao serviço do Estado. Certo? Pois que assenta sobre um direito pessoal que o próprio Estado deve respeitar e proteger. Ou seja, se nem o Estado deve atentar contra ele, quanto mais um grupo de pessoas, né? Mas ele tem, então, a propriedade não é uma função social, mas tem uma função social. E ela está sempre subordinada ao bem comum. É o que Santo Tomás de Aquino diz. Qual que é o limite da propriedade privada? O bem comum. Não é? Então, este é o limite da propriedade privada. O bem comum. Então, ter a posse dela, então, é um direito que comporta obrigações sociais. É a função social, né? Então, aí ele segue ainda. O princípio sobre a utilização das riquezas foi claramente enunciado por Santo Tomás de Aquino. E aí ele diz, no concernente ao uso, o homem não deve possuir os bens exteriores como próprios, mas como comuns, de tal forma que facilmente os comunique nas necessidades dos outros. Então, a posse é dele, né, mas o uso deve ser comum, né, sempre buscando cumprir a sua função social. Então, hoje é só isso. Chegamos aqui, segundo essa versão da Loyola, né, que eu estou utilizando aqui, da Rerum Novarum. Chegamos aqui até o número 9. Até o 10, né? Até o número 10. Então, logo haverá uma outra live, seguindo então com a leitura e o comentário da Rerum Novarum, né? A partir então do número 10 desta edição da Loyola. Certo? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Antes de ir, né? Eu vi que tem duas
perguntas aqui. O Leonardo Geber disse: você acha que a DSI é bem conhecida pelos católicos? Não é nada conhecida, né? Tanto que até nos meios mais tradicionalistas, a gente viu nessas últimas eleições muitos apoiando Bolsonaro de forma irrestrita, né? Então, isso é totalmente errado, né? Com todos os erros dele, eu considero, né, que o mais legítimo ali era votar em Bolsonaro como um mal menor, né? Não como uma defesa irrestrita, mas como o outro lado era horrível, né? Mas nós vimos em meios, a gente vê, né, muito que os meios tradicionalistas ou até os meios conservadores estão muito ligados a essa direita nacional, né? Não com certas ressalvas, mas apoiando-a irrestritamente, né? O que, segundo a minha visão, não condiz com a DSI. Então isso é uma mostra clara de que os católicos não estão conhecendo bem a DSI, né? A doutrina social da nossa igreja. Certo? Mais alguma dúvida? Perguntas? Choramelas? Agora que eu vi a caixinha aqui de perguntas, eu nem sabia que tinha isso aqui. Só isso, podemos ir? Fechou. Agora então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.